A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV, pela internet, a você que não perde um programa Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, né? E eu quero agradecer tanto aquelas mensagens de elogios, né? Mas agradeço também por suas críticas, por suas opiniões, por suas sugestões. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Bem, se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Em meses anteriores, nós tivemos a oportunidade de estudar também sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Nós estudamos os 12 últimos livros do Antigo Testamento e agora estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Como você já sabe, nós já dissemos aqui, nós levamos sempre em conta o destinatário, para quem aquela profecia se destinou, mas também aproveitando para trazer aqui uma contextualização, porque cremos que essa mensagem, embora ela tenha um público-alvo original, mas ela foi preservada porque Deus desejava falar às gerações futuras. E nós estamos estudando as profecias do primeiro dos livros denominados de profetas maiores, que é o livro de Isaías. Nos programas anteriores nós estudamos, por exemplo, sobre a grandeza e a glória do reino do Messias. Estudamos também uma profecia contra Senaqueribe. Esses programas já estão inclusive disponíveis lá no YouTube, caso você não tenha assistido, você pode assistir. E hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: a cura do rei Ezequias, que é um dos assuntos mais conhecidos da Bíblia. Inclusive, esse assunto está também em 2 livros da Bíblia, além do livro de Isaías, em outros 2 textos. Se você desejar ler esse texto também, pode encontrar no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 a 11, e também no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 24 a 31, sem dúvida, um texto bem conhecido. Mas, antes de lermos acerca da cura do rei Ezequias, nós gostaríamos de falar um pouco sobre Ezequias. Quem foi Ezequias? Como se deu o seu reinado lá em Judá, em Jerusalém. Bem, a princípio eu gostaria de dizer que o nome Ezequias significa Jeová é minha força, né? Ele foi um dos melhores reis de Judá. Eu diria assim, um dos reis mais notáveis. Ele reinou por 29 anos aproximadamente, entre os anos 715 a 686 a.C. Você sabe que no Antigo Testamento essa contagem era decrescente, né? Ele era filho do rei Acás, foi contemporâneo do profeta Isaías, e nós já estudamos aqui algumas profecias de Isaías que ocorreram durante o reinado de Ezequias. E como já dissemos, o reinado de Ezequias foi um dos melhores da história de Judá. Logo que ele se tornou rei, que ele assumiu o trono, ele promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Ele fez o possível, lutou para exterminar, para acabar, eliminar a idolatria, e também purificou o templo lá em Jerusalém, tratou de trazer com que a verdadeira adoração fosse restaurada, fosse restabelecida, fazer com que o povo de Judá abandonasse os cultos pagãos, idólatras, para voltar ao culto monoteísta. E durante o seu reinado, é muito interessante isso, que a celebração da Páscoa foi a maior desde os tempos de Salomão, quando ainda estava o reino unificado, Além disso, o reinado de Judá, sob a liderança de Ezequias, desfrutou de um período muito próspero, de muita tranquilidade. Mas enquanto ele estava no poder, ele tinha aproximadamente 38 anos de idade, ele acabou adoecendo, uma doença grave. Nós não sabemos que tipo de doença era essa, mas era uma doença mortal. E o Senhor enviou o profeta Isaías. Olha que coisa interessante,
Isaías foi lá e disse assim: olha, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. E aí o que é que Ezequias faz? O rei Ezequias voltou-se para a parede, orou fervorosamente, rogou a misericórdia divina, e aí o Senhor enviou o profeta para voltar a Ezequias e dizer assim: olha, sua oração foi ouvida, né? E os seus dias foram prolongados por mais 15 anos. Então, além disso, nessa mesma ocasião, Deus garantiu que livraria o seu servo, né, de Senaqueribe, ou seja, Deus não só curou Ezequias, não só lhe acrescentou 15 anos de vida, mas também fez uma promessa que iria livrá-lo lá do rei da Síria. E como prova que aquela mensagem era verdadeira, como sinal que realmente Deus estava usando o profeta Isaías, Deus fez com que a sombra do relógio de Acaz recuasse 10 graus, né? Ou seja, é como se o tempo voltasse para dar uma garantia de que realmente aquela profecia iria se cumprir. E essa história, como eu já falei, né, está também lá no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 a 11, e também segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Se você deseja mais informações, você pode ler aí esses 2 textos, que com certeza você vai ter mais informações. Deixa eu ler a introdução da nossa aula, já que falamos um pouco sobre o reinado de Ezequias, que foi um dos melhores reis de Judá. Mas o fato de ser um bom rei, um homem temente a Deus, não lhe privou de passar também por algumas provações, algumas dificuldades, né? Então nós dizemos na nossa introdução que o capítulo 38 do livro de Isaías registra que o rei Ezequias adoeceu e o Senhor falou-lhe por intermédio do profeta Isaías que ele colocasse em ordem a sua casa, pois certamente morreria. Porém, Ezequias buscou a Deus em oração. O Senhor ordenou que Isaías voltasse e dissesse-lhe que acrescentaria 15 anos de vida ao rei. Essa história revela-nos. O que é que essa história nos ensina, né? Glória a Deus. O que é que nós podemos aprender com essa história? Como assim, professor? O profeta diz assim: olha, põe em ordem a sua casa, você vai morrer. Aí o profeta sai, aí enquanto o profeta sai, o rei vai orar, né? Pedir a Deus misericórdia. E depois Deus diz ao profeta: volta, diga a ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida, eu vou ainda dar livramento a ele sobre o rei da Síria. E Deus ainda deu um sinal. Como se explica isso? Se Deus é onisciente, se Deus conhece o futuro, se Deus conhece o amanhã, por que é que Deus mandou Isaías dizer que ele iria morrer? E nós respondemos isso na nossa introdução. Veja o que nós dizemos na introdução. Nós dizemos que essa história revela-nos que as determinações divinas não são irrevogáveis. Glória a Deus. Ou seja, que quando há um quebrantamento, uma oração sincera, Deus pode reverter a sentença, né? Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a história. Eu gostaria de ler alguns textos que têm uma experiência semelhante, e se você estiver com a sua Bíblia, você pode conferir ou você pode anotar também. Por exemplo, em Êxodo capítulo de número 32, dos versículos 9 a 14, algo muito interessante aqui. É a ocasião que Moisés está no monte falando com Deus, passou lá 40 dias recebendo a lei, as tábuas da aliança, e o povo começou a pressionar Arão. O que é desse Moisés? Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Faze-nos deuses que nos leve adiante de nós. E Arão, em vez de orar, em vez de buscar a Deus, em vez de pedir uma direção a Deus, Arão, pressionado pelo povo, mandou recolher os pendentes das mulheres, fez um bezerro de ouro e disse assim: esses são os deuses que nos tiraram lá do Egito. E Deus disse a Moisés: desce porque o teu povo se corrompeu. Quando Moisés desce, viu que o povo estava lá naquela festa pagã, idólatra. Olha que coisa interessante. E diante disso, é como se Deus dissesse a Moisés: olha, deixa eu destruir esse povo.
E eu vou fazer de ti uma nação mais poderosa, né? Capítulo 32 do Êxodo, versículo de número 10 diz assim: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés poderia ter dito: realmente, Deus, esse povo não merece não. Destrói e faça de mim uma nação. Mas Moisés suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, e com grande força e com grande mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra este povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, né? Então, através dessa intercessão, Deus puniu os idólatras, mas não destruiu a nação. Há um outro texto bem interessante que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, versículo de número 30, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que é uma profecia sobre Eli, não é? Deus dizendo acerca da casa de Eli. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Então, olha que coisa interessante. Mesmo sendo uma escolha ou uma determinação divina, mas dependendo da ação, da atitude dos seres humanos, da pessoa, Deus pode reverter o quadro, né? Então, as determinações de Deus não são irrevogáveis. Nós temos dois exemplos aí. O exemplo que Deus disse: eu vou destruir esse povo e vou fazer de Moisés uma nação mais poderosa, mas Deus voltou atrás. Deus não destruiu aquela nação, embora que tenha punido os idólatras. Deus queria que os filhos de Arão, né, ficassem perpetuamente lá, servindo como sacerdotes, mas por causa dos pecados de Eli e seus filhos, Deus os rejeitou. Então veja que essa ação, essa atitude humana pode fazer com que Deus venha revogar uma determinação. Um grande exemplo disso é o livro de Jonas. Qual era a mensagem de Jonas para os ninivitas? A mensagem de Jonas era essa: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Mas quando o rei ouviu a mensagem, mandou o povo jejuar, e choraram, e se vestiram de pano de saco. Até os animais jejuaram. Deus voltou atrás, né? Deus revogou aquela determinação. E Deus poupou aquela geração por causa do seu arrependimento, das suas lágrimas. Então é isso que a Bíblia nos ensina, que as determinações de Deus, elas não são irrevogáveis. Mas não só isso. Nós dizemos ainda na introdução da nossa aula que através de uma humilhação, de uma oração sincera, Deus pode mudar a situação. Vamos ver ainda outros textos aí. Por exemplo, o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 29, que é uma profecia acerca de Acabe. Veja o que diz o primeiro livro dos Reis, 21 e 29. Diz assim: não viste que Acabe se humilha perante mim? Isso foi a mensagem de Deus através de Elias, né? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Então, aquele mal, aquela sentença que Deus havia determinado, eu não vou trazer nos dias de Acabe. Por quê? Porque ele se humilhou. Vamos ver ainda no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, que é exatamente a profecia da profetisa Ulda, né, para Josias, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo de número 22. Deixa eu ler o versículo 23, diz assim: e ela que Ulda, né, a profetisa Ulda, lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Quem era esse homem? Era o rei Josias. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber,
todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor teu Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais. Como que diz assim? Você vai morrer e tu serás recolhido ao sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta. Glória a Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: olha, já que você se humilhou, chorou, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer o mal que era o cativeiro babilônico. Agora não farei isso nos seus dias. Você vai morrer, será sepultado. Os seus olhos não verão essa destruição. Mas por quê? Por conta da atitude do rei Josias, né? Que orou, chorou, se humilhou, né? Há um outro texto muito interessante também em Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 10, que é exatamente aquela ocasião que Jeremias desce à casa do oleiro. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode conferir. Olha que coisa interessante. Deus diz assim a Jeremias quando ele está na casa do oleiro: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a uma gente de um reino para edificar, para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Então eu posso dizer que esta experiência do rei Ezequias, essa experiência do profeta Isaías, ela não é única na Bíblia. Nós vimos aqui vários textos que nos mostram isso, que as determinações de Deus, elas não são irrevogáveis, que Deus pode até determinar algo e depois voltar atrás, mas isso dependendo de quê? Da ação, da atitude das pessoas. Como está muito claro aqui no livro de Jeremias, que Deus disse: se eu disser que vou plantar e edificar, mas se o povo se corromper, eu volto atrás. Se eu disser que eu vou derribar, vou destruir, mas se o povo se arrepender, então eu não destruo mais. Enfim, então eu posso perceber que essas duas lições nós aprendemos com essa experiência de Ezequias. Que essas determinações divinas dependem também das ações humanas, que uma ação humana, ou para o bem ou para o mal, pode fazer com que essa determinação de Deus seja revogada. Mas vamos estudar essa experiência do rei Ezequias. Pode abrir a Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia. Passe a tela, por favor. Capítulo 38, versículo 1, diz assim: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Professor, que doença era essa? Não sei, a Bíblia não diz. Não adianta nós aqui queremos criar ou inventar o nome da doença, porque a Bíblia não diz. Mas era uma enfermidade mortal, era uma enfermidade que a medicina da época não tinha cura, não tinha remédio, não tinha tratamento. E aí o que acontece? O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Na verdade, ele foi visitar o rei e ao chegar lá lhe disse assim: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Não é assim? Então, ele tinha mais ou menos 38 anos de idade, eu posso dizer assim, ainda muito jovem, assim como rei, e chegou essa notícia trágica da morte, não é? Inclusive no programa anterior, nós tivemos uma entrevista com o professor Saulo. Nós estamos estudando sobre Israel e a igreja, que é o programa exibido nas quartas e reprisado aos domingos. Nós falamos exatamente sobre a morte, que a morte é uma realidade, que todos estão sujeitos à morte, quer seja pobre, rico, doutor, iletrado, enfim, todos estão sujeitos.
E apesar de Ezequias ser um bom rei, já falamos sobre isso, um rei piedoso, temente a Deus, que trouxe uma grande reforma, mas estava sujeito à morte física. E aí, quando o profeta Isaías trouxe essa mensagem, trouxe essa notícia, que ele iria morrer, tratava-se de uma doença mortal, de uma doença incurável, que ele deveria colocar em ordem a sua casa, em outras palavras, delegar a responsabilidade, não é falar sobre o reino, sobre o palácio, enfim, para que os seus descendentes pudessem, digamos assim, dar continuidade àquele reinado, àquele, vamos dizer assim, aquele grande investimento espiritual, aquela grande reforma que ele estava fazendo. Mas qual é a atitude de Ezequias? Ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai chorar, ele vai derramar lágrimas. Veja o que diz o versículo de número 2, diz assim: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E qual é o conteúdo da sua oração? O que é que ele ora? O que é que ele vai dizer assim? Ele vai dizer assim: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Ele traz aqui a lembrança do Senhor, que ele foi fiel, que ele andou diante do Senhor com fidelidade. Que mais? Com um coração íntegro. Fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, ele tinha plena consciência que tinha andado de forma correta, de forma justa, de forma honesta, diferente de muitos reis de Judá e de Jerusalém, que foram pagãos, ímpios, cruéis, idólatras, que cometeram injustiças sociais. Ezequias foi um bom rei. Ele lembra isso em oração: Senhor, lembra-te de que andei com fidelidade. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, não é? Então, a notícia da morte, trazida através do profeta Isaías, ele sabia disso, que realmente era uma doença mortal, que realmente ele iria morrer. Mas olha que coisa interessante. Esse choro, essa lágrima, essas orações chegaram à presença de Deus, assim? E eu quero fazer uma aplicação. O momento é oportuno para trazer aqui uma aplicação. Tal qual Ezequias, quem sabe, alguém que esteja nos assistindo, ou talvez tenha algum parente lá no hospital, que talvez esteja com uma doença grave, que talvez os médicos já disseram que não tem jeito, talvez os médicos já disseram que, olha, nós fizemos o que é possível. Alguns médicos chegam até a dizer assim: olha, não tem mais jeito, fizemos tudo o que deveria ser feito. Alguns dizem assim: olha, só um milagre, não é assim? Mas enquanto há vida, há esperança, não é assim que diz o ditado popular? Então eu quero dizer com muita convicção que Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a história, Deus pode reverter, Deus continua fazendo milagres. Eu tenho certeza disso, que eu estou sendo assistido por muitas pessoas que também tiveram doenças gravíssimas, que foram desenganados pelos médicos, que foram desenganados pela medicina, que alguém disse não tem mais jeito, alguém disse vai morrer, alguém disse assim já está em metástase, alguém já disse está em estado terminal. Mas quando Deus quer, não é assim? Glória a Deus, ele muda a situação, o quadro, ele torna a dar vida. Ele é poderoso para reverter a situação. Então, é essa aplicação que nós fazemos. Vamos continuar crendo, vamos continuar orando, vamos continuar esperando em Deus. Agora, claro que, se chegou o tempo determinado por Deus, né? Porque também eu preciso revelar isso, né? Eu preciso também falar desta realidade, que quando chega o tempo de Deus, porque Deus sabe do amanhã, Deus conhece o futuro, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, quando chega o tempo determinado de Deus, não adianta oração, não adianta preces, não adianta. Chegou o tempo, Deus quer recolher. E o bom é quando Deus faz a vontade dele. Essa é a verdade. O bom é quando Deus faz a vontade dele. A nossa vontade sempre é essa: Senhor, cura, Senhor, traz de volta, Senhor, restaura a saúde, não é assim? Mas existem casos e casos. Tem casos que Deus cura, que o nome do Senhor é glorificado, né? Que as pessoas voltam para testemunhar, as pessoas voltam para agradecer, vão testificar como foi a sua enfermidade, como foi o tratamento, como foi que Deus operou.
Isso é uma realidade. Porém, existem situações em que a família tem que se conformar, porque aprove a Deus guardá-lo ou guardá-la. O mais importante, eu vou dizer o que é. O mais importante é nós termos a convicção da nossa salvação, que o nosso passaporte está em dia, que se nós morrermos, o nosso nome já está escrito no livro da vida, que nós estamos salvos. Isso é o mais importante. E eu vou até dizer, mais importante até do que uma cura física. Não é assim? Então, sempre devemos orar, mas pedindo ao Senhor que faça a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Em resumo, você está doente? Ou tem alguém da sua família doente, enfermo, talvez até com uma doença incurável? Então continue orando, buscando a Deus, né? Suplicando o favor do Senhor. Façamos como fez Ezequias, vamos orar, vamos buscar a Deus. Agora, não esqueça de pedir ao Senhor que faça a sua vontade. E se vier a morrer, então reconhecer que esta foi a vontade de Deus. E o que acontece depois dessa oração, depois dessa lágrima do rei Ezequias? Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha que coisa interessante. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus ouve as nossas orações. O nosso Deus vê as nossas lágrimas, diferente dos ídolos mudos, surdos, cegos, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem pés, mas não andam. O nosso Deus, ele ouve a oração. O nosso Deus, ele vê as lágrimas e ele diz: acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu vou lhe dar, Ezequias, mais 15 anos de vida. Deus poderia dar 20, 25, 30, 40, 50, mas aprove a Deus acrescentar mais 15 anos de vida. Aí ele ainda faz promessas. Eu não só vou curar, eu não irei apenas lhe acrescentar 15 anos de vida, mas também diz: livrarei das mãos do rei da Síria. Tanto você quanto esta cidade, eu defenderei esta cidade. Inclusive, o momento é oportuno para nós explicarmos que tudo nos leva a crer que esse texto, capítulo de número 38 do livro de Isaías, essa experiência de Ezequias, ocorreu antes da destruição do exército lá de Senaqueribe, porque você sabe disso, né? No capítulo de número 36 tem as ameaças de Senaqueribe, no capítulo de número 37 tem a destruição do exército de Senaqueribe. Então tudo leva a crer que essa experiência ela ocorreu antes, ela está escrita posteriormente, mas ocorreu antes. Volta o texto mais uma vez, porque Deus faz uma promessa: livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade, eu defenderei esta cidade. É como se Deus, que conhece o coração, Deus que conhece o nosso interior, Deus que conhece as nossas dores, Ele que conhece os nossos dilemas, Ele conhece as nossas preocupações. É como se Deus dissesse assim: eu sei que você não está preocupado só com a sua vida. Você está preocupado também com a ameaça das invasões estrangeiras. É possível que lá nas suas orações, Ezequias tenha apresentado ao Senhor, tenha falado ou pensado acerca da ameaça de uma invasão estrangeira, como se ele dissesse assim: se eu vier morrer, meu Deus, o que será de Jerusalém? O que será desta cidade? O que será deste povo? Porque isso é uma realidade hoje, nesse mundo que a gente vive. Às vezes a pessoa, além de estar enfermo, doente, acamado, além de estar preocupado com a sua saúde física, mas ainda tem coisas que lhe preocupam, não é assim? Às vezes tem uma preocupação lá na família, tem alguma preocupação com alguns problemas na sua casa, mas eu quero dizer aqui com muita convicção que Deus conhece o nosso interior e o nosso exterior. Ele conhece não só o nosso corpo, as doenças, as enfermidades, mas Ele conhece também as nossas preocupações, os nossos dilemas. E eu quero dizer nessa ocasião com muita convicção que quando Deus promete que vai curá-lo,
Deus promete que vai acrescentar 15 anos de vida a Ezequias. Deus aproveita e diz assim: diga a Isaías que eu vou livrá-lo. Volta o texto mais uma vez para eu ler esse texto. Diz assim: livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. É como se Deus dissesse assim: olha, você está preocupado com a saúde física, você está preocupado com a notícia da morte, você está preocupado com a segurança desta cidade, mas eu quero lhe dizer, eu tenho poder para lhe curar, eu tenho poder para lhe dar anos de vida, e eu tenho poder para livrar esta cidade. Sabe o que é que Deus está falando conosco? Que para Ele não tem impossível. Eu não sei qual é a sua preocupação, ou as suas preocupações, eu não sei o que é que você tem pedido a Deus em oração, mas eu quero dizer que o Deus de Ezequias, que é o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar o quadro, para reverter a situação, para mudar a história, para fazer milagres. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Aí nós vamos agora para o versículo de número 21, porque Isaías tinha dito assim: peguem uma pasta de figos. Olha que coisa interessante. Deus poderia curá-lo de forma imediata através de uma palavra. Deus poderia restaurar a saúde de Ezequias através de uma oração. Mas Deus quis curá-lo através de uma medicina natural. Olha que coisa interessante. Deus diz a Isaías como deveria proceder para que aquela doença fosse curada, não é assim? Aquela enfermidade fosse sarada, sanada. Veja o que diz o texto. Isaías tinha dito: peguem uma pasta de figos, ponham como emplastro sobre a úlcera e ele irá recuperar a saúde. Glória a Deus. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que Deus tem várias formas de operar. Deus não tem uma forma única. Deus não trabalha de um único modo. Às vezes, Deus cura sem que haja necessidade de cirurgia, sem que haja necessidade do bisturi, sem que haja necessidade de haver ações humanas. Às vezes Deus vai lá e cura, expulsa a dor, a enfermidade, tira o mal. Porém, às vezes Deus permite que os seus servos sejam cirurgiados, que passe pelas mãos dos médicos, não é assim? Então, Deus tem várias formas de operar, e foi assim que ele operou na vida de Ezequias. Ele disse a Isaías o que ele deveria fazer. E o que era o remédio? Disse assim: pegue pasta de figos, ponham como emplastro sobre a úlcera, e ele irá recuperar a saúde. Glória a Deus. Então, Deus agiu na forma de Ezequias dessa forma. Permita-me usar essa expressão, usando a medicina natural. Glória a Deus. Por falar em medicina natural, deixa eu dizer algo aqui, eu não sei se você já percebeu isso, mas olha que coisa interessante. Deus criou na própria natureza as ervas, as plantas com poderes medicinais. Muitos dos remédios que nós tomamos, que tem os seus efeitos colaterais, porque tem muita química ali, mas são extraídos exatamente das plantas, das ervas, não é assim? E assim Deus fez com o rei Ezequias. Mas olha que coisa interessante, Deus ainda quis dar um sinal, Deus quis ainda fazer algo ainda mais extraordinário. Veja o que diz, versículo de número 22. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal que subirei à casa do Senhor? Qual é o sinal que eu vou me levantar dessa cama? Olha que coisa maravilhosa. Que eu vou voltar à casa do Senhor, não é para cultuar, para adorar, para servi-lo. Eu queria um sinal, que eu não vou morrer agora, que os meus anos serão acrescentados, que Deus vai curar essa enfermidade. Eu queria um sinal. E qual foi o sinal que foi dado? Nós vamos voltar agora para o versículo 7. Diz assim: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor cura, o Senhor acrescenta 15 anos de vida, o Senhor mostra através da medicina natural como irá curar, e Deus ainda dá o sinal. E eu vou dizer que o sinal que Deus deu, ele ainda é mais extraordinário do que a própria cura. Ele é mais extraordinário do que os 15 anos de vida que ele foi acrescentado. E qual foi esse sinal? Que sinal foi esse? Que Deus irá cumprir a palavra. Diz assim: e eis que farei retroceder 10 graus
a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Olha que coisa interessante. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que havia declinado. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que Ele tem o poder sobre todas as coisas. Que Ele domina e controla tudo e todos. Você lembra quando Josué estava na batalha contra os gibeonitas, que precisou que o dia se prolongasse? Só que Josué não conhecia de astronomia, porque se Josué conhecesse de astronomia, ele saberia que é a Terra que gira em torno do Sol, em 2 movimentos, de rotação e translação, mas ele não conhecia de astronomia. Não havia ainda essa ciência desenvolvida. Aí ele mandou que o Sol parasse em Gibeão e a Lua parasse no vale de Aijalon. E Deus parou tudo. Na minha opinião, o milagre mais extraordinário da Bíblia. Depois da salvação, claro, eu considero esse o maior milagre que ocorreu nos dias de Josué, em que parou os astros, para que o dia se prolongasse, para que Josué vencesse os amorreus. Mas olha que coisa interessante. E agora, o que era que Ezequias queria? Ezequias queria um sinal, que seria curado, que os seus anos seriam acrescentados, que Deus daria livramento. Deus disse assim: eu vou fazer com que a sombra do relógio de Acais retroceda. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que havia declinado. Sabe o que é que Deus pergunta para nós? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Se o teu Deus, ele é poderoso para mudar até o movimento dos astros. Se ele é poderoso até fazer com que os astros parem para que o dia se prolongue, ou até mesmo com que a terra retroceda. Volta o texto mais uma vez, porque embora o texto esteja dizendo que o sol retrocedeu, e eu volto a explicar mais uma vez. Na verdade, é porque não havia o estudo da astronomia, esse conhecimento da astronomia, claro, né? Mas, na verdade, quem retrocede é a Terra, né? Que é ela que gira em torno do Sol. Glória a Deus. Mas o que eu aprendo aí é que o nosso Deus, ele controla tudo e todos, até mesmo os astros, até o movimento dos astros. Ele tem um poder de parar de fazer retroceder. Glória a Deus, não é impossível para Ele. Olha, Ele pode curar, acrescentar anos de vida, dar vitória sobre os inimigos. Glória a Deus. Retroceder os movimentos dos astros para dar vitória a um crente fiel como era o rei Ezequias. Vamos ler mais uma vez, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje, o versículo 8. Deus diz através de Isaías: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Aí diz, assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. É como se Deus fizesse com que o tempo voltasse. Ele pôde perceber na sombra do relógio de Acais que agora a sombra retrocedeu. Glória a Deus. Então, a principal, a maior e mais importante lição que nós aprendemos aqui é que não há dificuldades, não há problemas que Deus não possa solucionar. Glória a Deus. Em um único texto bíblico, ele nos ensina que mesmo doenças incuráveis, ele tem o poder de curar. E detalhes, ele cura de uma forma tão simples. Coloca lá pasta de figos na úlcera. Olha que coisa interessante. Ele tem o poder de acrescentar anos de vida. Ele tem o poder de dar vitória sobre os inimigos. E ele tem o poder até de controlar o movimento dos astros. E essa história, como já falei
registrada no capítulo 20 do segundo livro dos Reis, capítulo 32 do segundo livro das Crônicas e capítulo de número 38 do livro de Isaías. Olha a repetição da história. A mesma história ensinada é escrita em 3 textos, 3 livros diferentes. É para que nós, se estivermos um dia naquela situação do rei Ezequias, diante de ameaças de inimigo, diante de doenças incuráveis, nós sabemos que nós temos um Deus a quem podemos recorrer, que é poderoso para mudar o quadro, mudar a história e realizar milagres em nossas vidas.